abrir a Bíblia de vocês em Mateus 7, versículo 24. Amém? Todos encontraram? Eu está lendo. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhou-ei a um homem prudente, edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras, e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correm os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus estes discursos, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Amém? O irmão pode se assentar. Deus seja louvado por mais esta oportunidade. Eu louvo ao Senhor porque Ele é bom. Eu louvo ao Senhor pela sua misericórdia, por nos permitir de fazer uso da palavra dEle, né? Todos sabem, e aqui no capítulo 7, já está terminando o Sermão da Montanha. Jesus, Ele subiu esta montanha, este monte, e ali está ensinando um povo, e ali está até mesmo os seus discípulos sendo ministrado por Cristo. Jesus, ele vem na sua caminhada, desde o início, né, quando ele iniciou ali seu ministério, ele vem operando milagres, ele vem ensinando, ele vem trazendo ao povo algo do céu, porque Cristo, Ele está preocupado com a salvação da minha e da sua vida. Embora Ele operou grandes milagres para que as pessoas cresçam, para que as pessoas acreditassem. Mas Cristo, Ele veio, a gente bem sabe, para dar sua vida a resgate de muitos. Cristo veio para morrer por mim e por você. E quando Ele vem falando sobre uma construção, sobre uma casa, é muito bom, porque Jesus é muito simples, e às vezes a gente quer fazer tanto rodeio para falar da palavra dele, mas ele mesmo simplificou para a gente. Ele deixou de uma forma que a gente pudesse entender, e eu sou grato a ele também por isso, porque eu tenho dificuldade. Então eu sou grato a Deus também por isso, porque ele simplifica. Assim, quando a gente vai construir uma casa, assim Jesus trouxe de uma forma simples para a gente entender. Quando a gente compra um terreno para poder construir uma casa, o que a gente tem que limpar? A gente tem que limpar o terreno primeiro. Às vezes as pessoas falam que primeiro a gente já tem que fazer o alicerce, o afundamento, mas não, primeiro a gente tem que limpar. Primeiro eu tenho que comprar o terreno. Deixa eu já te falar, este terreno aí, Jesus já comprou ele na cruz. Deixa eu te falar, esse terreno aí já foi pago com o sangue do Cordeiro. Então essa construção que começou na minha e na sua vida, é nós que temos que edificar ela. Jesus, ele pagou por este terreno. E eu vejo Jesus de uma maneira tão simples, ensinando este povo. Ele falou que ele sabia que naquela montanha tinha uma grande multidão. Ele sabia que lá tinha muitas pessoas. E ali ele já classificou dois tipos de pessoas. Ele já classificou ali dois tipos de pessoas que estavam no meio da multidão. Um iria guardar aquela palavra, e outros estava lá mesmo pelo ele poderia fazer. Porque nem todo mundo que está na multidão está querendo ouvir e guardar esta palavra. A maioria da multidão que seguiu Jesus era pelo ele podia fazer.
Então Jesus, já sabendo disso, ele já deixou lá no final do sermão, de muito tempo de ministrações sobre essas vidas, sobre essas pessoas, ele já deixou isso, dizendo, ele guardasse a palavra do Senhor, seria como um homem edificou a sua casa sobre uma rocha. Quem é essa palavra? Quem é essa rocha? É Jesus. É Jesus. Jesus é maravilhoso. Jesus é poderoso. Jesus é o príncipe da paz. Jesus é o Deus todo-poderoso que veio na terra para dar a vida por mim e por você. Em João 1 diz o E. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada o que foi feito se fez. Pela palavra. Jesus estava falando da palavra. Quem era a palavra? Jesus era a palavra. Então muitas das vezes a gente está como este povo na multidão, escutando a voz do Senhor. Mas nem todas as vezes a gente está guardando a palavra de Deus no nosso coração. Porque vem a chuva, vem a tempestade, vem as dificuldades. E Jesus é tão maravilhoso, ele nos fala da forma para a gente entender. Aí a gente leva isso para o lado espiritual. Porque ele está falando de uma forma ali para o povo entender. Mas Deus está falando de uma construção e é para te levar para o céu. Deus está falando de uma construção e é para te levar para o reino. Porque ele veio anunciar o reino. Ele veio falar de coisas do reino, ele veio falar de coisas do céu. Mas pela nossa dificuldade de entender, ele usa essas palavras. Então ele ministra a oração do povo desta forma. Então quando a gente aceita Jesus, começa essa construção na nossa vida. Quando a gente aceita ele, começa essa limpeza neste terreno imundo. E era eu, e era você. Porque este terreno era imundo. Este terreno aí não valia nada. Mas ele foi comprado pelo sangue de Cristo. E ali começou a construção. Através da palavra. Porque sem ela nada do que foi feito na minha e na sua vida teria feito. Porque a palavra do Senhor, ela nos traz direção. É a palavra do Senhor e nos corrige. É a palavra do Senhor e nos coloca no caminho certo. É através da palavra e você vai buscar o Espírito Santo. É através da palavra e você deixa de fazer as velhas práticas. Então é assim que você vai construindo a sua casa sobre a rocha, é Jesus. E é através da palavra é Jesus. Jesus é muito lindo. Jesus é muito maravilhoso. Só que no meio da construção, no meio da nossa caminhada, a gente está sujeito aos ventos, às tempestades. Aí vai fazer a diferença do homem que guardou a palavra do Senhor, do homem que edificou a sua casa sobre a rocha. É onde vai fazer a diferença. Eu tenho certeza que cada um de nós já passamos por alguma luta. Cada um de nós já passamos por uma dificuldade. Muitas vezes você pode entrar até por essas portas dizendo é o último culto. E não se espantem do que eu estou dizendo, porque não é mentira. Muitas das vezes a luta está tão grande e você fala assim, eu não vou suportar. Muitas das vezes você entra e tão desanimado e você fala assim, eu não aguento mais. Mas deixa eu te falar, a palavra está aí. Jesus está aí dentro. A nossa vida espiritual é essa construção para a gente chegar até o céu. É a gente se guardar, é a gente perseverar, é acreditar. Porque Jesus deu a vida por mim e por você. Esses dias a gente até comentou, Jonathan, evangelista Jonathan, quantas vezes as pessoas desistem, quantas das vezes as pessoas largam tudo. Aí eu até falei para ele, mas essas pessoas,
Às vezes tão como essas pessoas e ouviram, mas não deram crédito à palavra de Deus. Muitas das vezes estava no meio desta multidão, não pelo que Jesus é, mas pelo que Ele poderia oferecer. Porque muitas das vezes a gente chega na igreja desta forma. Quem chegou pelo amor aí? É difícil. Eu acho que até os que crescem no berço, vai porque tem que estar mesmo. Então muitas das vezes, a gente chega por uma dificuldade, pelo relacionamento que já está acabando, pela libertação de alguém, pela cura de alguém, pela transformação na vida de alguém. Mas aí Deus faz primeiro a obra em nós. Aí Deus faz primeiro a obra em nós, começa a enxertar da palavra dele na nossa vida. Deus começa a transformar, conforme você vai buscando essa palavra que vem do céu. Você vai edificando a sua vida sobre essa rocha que é Jesus. Eu falo por mim, a minha vida não tinha mais sentido. A minha vida não tinha mais para onde ir. E eu não me canso de falar, porque teve pessoas, eu converso, ela fala assim, eu não gosto de falar do meu passado. Eu falei para ele assim, eu tinha vergonha quando eu fazia. Eu tinha vergonha de quando eu fazia falar. Mas agora, e Deus me libertou, eu não tenho vergonha de falar do que Ele fez na minha vida. Eu não posso me envergonhar do que Cristo fez em mim. Eu não posso deixar de falar do meu testemunho. Porque quantas mães entram por essas portas chorando por um filho? Então, como eu posso esconder o meu testemunho? Às vezes a pessoa tem vergonha. E nem eu falei, eu tinha vergonha às vezes de falar. Um amigo, ontem eu fiz isso. A gente tem vergonha, se envergonha. Mas agora eu sou liberto disso. Como eu vou ter vergonha do que Deus fez na minha vida? Como eu vou ter vergonha da libertação, da mudança, da transformação? Não. A glória é para Deus. É o nome dele e tem que ser louvado, engrandecido. Porque quando a gente fala, não é para se engrandecer, mas para engrandecer o nome de Jesus, porque Ele ainda cura, porque ainda Ele liberta, Ele ainda transforma. Então nós não podemos ser como este homem, e não deu crença na palavra de Deus, não acreditou, para quando vinha a chuva você ficar de pé, você ficar fortalecido, para quando vinha dificuldade você permanecer, porque o mundo hoje está iludindo as pessoas, está iludindo pelos olhos, as postagens, as pessoas veem pessoas conquistando no vídeo. Pessoas anunciando e comprou uma grande casa, um carro, mas você não sabe a procedência. Isso tem tirado o povo da igreja também. Porque as pessoas estão olhando para bem material. Enquanto Jesus está preocupado na sua salvação, na edificação dessa casa que vai morar no céu, é morada do Espírito Santo. Então não se iluda com o mundo. Não se preocupa com o mundo tá vivendo melhor do que. Postar, todo mundo posta. Tem gente que faz meme lá de vídeo num monte de areia, vai ver arregar para laje. Tô na praia. Aí o povo se ilude. Se engana. Essas coisas também são como a chuva, como os ventos, porque tá trazendo tristeza para o povo da igreja. Ah, fulano não faz nada certo, fulano anda todo errado e está indo bem. Está indo bem o quê? Está indo para onde? Você tem que pensar assim, para onde ele está indo? Não importa. Não importa. Se você conquistar, louve ao Senhor. Se você não conquistar, louve ao Senhor.
Porque lá no céu não vai ter choro, não vai ter pranto, não vai ter doença, não vai ter enfermidade. Não deixe o mundo te enganar. Não deixe essas garoas te enganar, essa chuvinha te enganar, não. Isso é ilusão. O mundo tem enganado o povo. O mundo tem dibriado a mente do cristão com tantas coisinhas. Porque a Bíblia, Jesus está falando sobre tempestades, sobre vento, sobre, né, as águas, os rios subiram. Mas às vezes os crentes estão indo nem nas pequenas coisinhas. Os crentes estão se enganando com pouca coisa. O diabo está enganando o povo. O diabo está matando o povo. E a nossa vida, ela tem que ser regrada em oração, em jejum. Esta casa, edificada sobre essa rocha, tem que ser edificada em oração, em busca, em acreditar que o melhor está em Deus. Porque o melhor está em Deus. Se você vê o que ele fala, no 27, e desceu a chuva, e correm os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Sabe por quê? Dentro de uma casa, tem uma coluna. Dentro de uma casa, tem um, e vai estar orando, e vai estar buscando, e vai estar jejuando. E se ela não estiver edificada sobre a rocha, sabe por que grande é a queda? Porque você não cai só. Você não cai sozinho. É a casa inteira. É até ele que estava pensando em ir, ele fala, agora eu ia? Agora? Então, meus irmãos, quando ouvirem a voz de Deus, não endureça o vosso coração. Quando necessitar de voltar, volte. Quando necessitar de falar, Senhor, eu errei, Deus. Eu preciso do teu perdão. Eu preciso estar firme. Eu preciso estar edificado sobre essa rocha que é Jesus. Quando necessário, faça isso. A palavra de Deus fala, nós somos cercados por uma nuvem de testemunho. E a maioria dessas tempestades estão dentro desta casa. As nossas maiores guerras estão dentro dos lares. As maiores vitórias e as maiores derrotas estão dentro de casa. Sabe por que eu falo isso? Porque a gente convive e vê pessoas que falam assim, eu estou na igreja a minha vida inteira e não ganhei meu esposo, eu não ganhei meu filho. Ela se sente o quê? Como uma derrota. Mas qual é o seu comportamento quando chega da igreja? O que você anda falando da sua igreja? O que você anda falando do seu pastor? O que você anda falando do seu irmão da direita e da esquerda? Se nós somos cercados por uma nuvem de testemunho, o pessoal só está observando o que a gente faz. Como é que você vai ganhar o seu esposo, a sua esposa, a sua casa? Se você não tiver edificado sobre a palavra de Deus, você não vai ser guiado pelo Espírito Santo para ganhar a sua casa, porque você vai chegar em casa falando e não deve. Não tem outro caminho. É guardar a palavra do Senhor. Para quando você abrir a sua boca santa, você falar, o culto foi uma bênção. O culto foi uma maravilha. Não faltou a presença de Deus. Teve transformação. Teve mudança, porque tem. Por mais que não venha ninguém no altar, por mais que não venha ninguém aceitar Jesus, tem mudança em nós. Tem transformação em nós. Porque Deus faz primeiro aqui, ó. Deus faz primeiro em nós. Como eu estava falando,
A gente vem por alguém. Minha esposa veio pela minha vida. Eu vim pela dor do meu filho, mas na verdade eu não aguentava mais a minha vida. A verdade, e foi nem tanto por ele, mas por eu não tinha mais jeito. Não tinha mais para onde descer. Estava no fundo do poço. Você olhava para onde? Nem do fundo eu estava vendo mais a luz. Aí a gente começa a vir para a igreja. Aí Deus começa a mudar esse terreno, limpar, transformar. Aí aquilo que você achava diferente, você começa a gostar. Aí daqui a pouco você vê um culto de busca do Espírito Santo. Eu mesmo, quando eu comecei a vir, eu ficava meio assim. Daqui a pouco você deseja. Daqui a pouco você é cheio do Espírito Santo. Daqui a pouco você é batizado. Aí eu falo para os meus amigos no dia de hoje, eu vejo eles, falo, meu filho, você tem que mudar. Meu filho, você tem que sair desta vida. Eu vou te falar de uma loucura tão grande quando você sentir a presença do Espírito Santo, quando você for batizado por Ele. Você pode estar tão doido aí que você não vai ser igual. Você nunca sentiu isso. E você vê o agir de Deus na vida da pessoa e começa a ouvir a palavra de Deus e praticar. Você vai edificando essa casa. Você vai guardando ela no Senhor. Você vai permanecendo firme. E as lutas vêm. E levante vem. E os manejar de cabeça vêm. E às vezes você se entristece, mas outro dia você ajoelha cedinho ali, até a noite mesmo. Você ora, você fala, meu Deus, obrigado por essa presença. Obrigado, Senhor, por eu ajoelhar e te sentir nesse cantinho aí. Obrigado por essa lágrima que desce do meu olho, Pai. Porque como é bom. Às vezes a gente fala assim, um crente passa por tanta prova, mas fala a verdade. Quando você se ajoelha e ora, você fala, meu Deus, que delícia. Isso aí é para você se lembrar de orar. Isso aí é para você descer no pezinho de Deus e falar, misericórdia, Senhor. Mas fala a verdade. Quando chega aquele renovo, você está chorando, você começa a falar em línguas, você esquece de problema. Quando você guarda a palavra do Senhor, na hora desses momentos você se volta para Ele, em vez de desistir, em vez de deixar a casa cair, em vez de você abandonar tudo, em vez de você jogar tudo para o alto. Porque no meio desta multidão, onde Jesus ministrava e ensinava, Jesus bem sabe, Ele já falou isso, iria ter dois tipos de pessoas. Aí no meio dessa multidão, quantos deles ali também estavam gritando, crucifica depois? Quantos? E Jesus sabendo de tudo. Jesus é muito sábio, por isso Ele já falou. Ele terminou de ensinar, mas ele já sabia lá na frente, essa mesma multidão ia o aplaudia, e o elogiava, era a mesma multidão, ia o apedrejar, e o cuspir. E é isso que a gente faz quando a gente desiste, quando a gente para. Quando a gente volta para trás. É o mesmo que essa multidão fez. É a mesma coisa de você estar pegando uma pedra e jogando em Cristo. É a mesma coisa de você estar pegando o chicote e batendo em Cristo. Quando você abandona a sua fé, quando você abandona o Senhor por uma luta, por uma dificuldade, você está participando daquele sacrifício que fez. Jesus morreu por nós, mas você está do lado errado. Quantos estavam ali e muitos no dia de hoje, não têm guardado o Senhor no seu coração, a palavra, edificar dessa casa sobre essa rocha é Cristo, para que no dia da dificuldade, você sabe onde buscar, para quando no dia da angústia, você sabe onde ir, ajoelhar nos pés do Senhor.
tudo que você passa nesta terra é passageiro. Tudo que passa nessa terra vai passar. Só tem uma coisa que não vai passar, é a palavra de Deus. Pode passar o que for. Às vezes você está aí, caminhando. Aí às vezes você fala, quero saber de mais nada. Às vezes você recebe uma profecia, ai que delícia, sai do culto marchando. Aí chega em casa, tem uma prova. Aí cadê a perseverança? Acreditou só na hora que o profeta falou? Jesus falou, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Recebe uma palavra de bênção, chega em casa, encontra uma luta e quer desistir. Aí volta para o final da fila, aí vai reclamar. Quem? Se você está voltando com suas próprias pernas. Vem um vento, já não acredita mais, já não acredita na salvação, já não acredita na vida eterna, já não acredita na palavra que foi lançada sobre a sua vida. É momento de acreditar. É momento de depositar no Senhor a confiança. É momento de se pegar a Deus. Porque o mundo está enganando o povo. O mundo está tirando o povo da igreja. É momento de perseverar nos pés do Senhor. É no momento de se apegar a Deus. É momento de acreditar, de confiar. E não adianta você acreditar agora e chegar em casa a murmurar. Aí volta para o final da fila, não recebe a bênção e vai reclamando. Misericórdia, crente. Está soprando o vento, está vindo a tempestade. Jesus, estou contigo. Está vendo a luta, está vendo a dificuldade? Senhor, estou com o Senhor. Não tem luta maior do que o Senhor, meu Deus. Não tem ninguém que é maior do que o Senhor. Isso vai passar. A palavra de Deus fala, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então persevera, acredita. Continue firme nos caminhos do Senhor. Não tem para onde voltar. Não tem para onde voltar se só o Senhor tem a palavra da vida eterna. Só o Senhor tem essa palavra que edifica essa casa. É só o Senhor que tem essa palavra e nos alimenta, e nos fortifica, e nos levanta, e nos traz ânimo. Então guarda essa palavra no seu coração, para no dia da tempestade você estar firme. É só um vento, vai passar. Oxi, eu não sei vocês, mas eu nasci na pancada, então para mim muita coisa não me abala não. É sério. Eu nasci na pancada, eu fui crescido no mundo apanhando. Eu não sei os irmãos, mas hoje em dia os irmãos levam uma palavra, meu Deus, vou sair da igreja. Apanhou a vida toda, se converte, uma palavra mais forte. Não, vou largar tudo. Meu Deus. Por isso que o povo está falando aí até do crente Nutella. E não aguenta um vento, não aguenta uma palavra mais forte, não aguenta uma correção. Não, a palavra de Deus veio para isso, não é só prosperidade igual você vê o pessoal falando aí não. Como é que vai ter prosperidade? Como é que vai ter bênção todo torto? Não tem, irmão, não vai nessa não. Não vai nessa não, quem oferece tudo é o diabo. Foi ele que levou Jesus lá, depois de 40 dias lá de jejum, foi oferecer para Jesus. Jesus não, Jesus pede para nós renúncia, mata essa carne. Vai orar, vai jejuar, vai buscar a minha face. A gente tem que entender, somos discípulos de Cristo, a gente tem que entender que nós temos que fazer a diferença nesta terra. E se Deus quiser nos dar, Ele vai dar.
Esse dia eu estava pensando assim, Senhor, as palavras que eu tenho é meio assim, mas eu tenho essas palavras doces. Infelizmente é assim, tem que melhorar, tem que mudar do jeito que Deus fala comigo. Se Deus está falando comigo, Ele quer falar com a igreja. Às vezes a gente tenta, né, falar de outra forma, mas não é assim que Ele quer. Não tem para onde correr. Não tem esse negócio, não, toma, receba, não, se conserta, se endireita. Porque tem pessoas morrendo e a responsabilidade é nossa, a verdade é essa. A gente vê pessoas com 30 anos, é a droga levando, 20. Eu falo, meu Deus, como o Senhor é bom comigo, porque eu não era bom, eu não prestava, mas o Senhor me deu essa chance, essa oportunidade. Então me ajuda a te servir, por quê? Porque a gente tem que entender, e nós temos que estar firme, para fazer a vontade de Deus. E se Ele quiser fazer, Ele vai fazer. Quando a gente guarda a palavra do Senhor, edificando a nossa casa sobre a rocha, a gente vai resgatar a vida, gente. É tão triste quando a gente escuta, morreu, cadê fulano, morreu. Meu Deus, eu vi ontem, falei. A gente se sente incapaz. Porque a gente está preocupado com prosperidade. Enquanto Jesus estava preocupado com o reino dos céus, anunciar a salvação, dizendo que na casa de Pai tinha morado, Ele ia voltar para nos buscar. E a gente está preocupado em tudo, só nessa terra. Tem pessoas morrendo. Tem pessoas que passou por nós e nós não falamos de Cristo para eles. É verdade. Então a nossa casa tem que estar firmada no Senhor, para quando a gente passar por essas pessoas, estar sensível ao Espírito Santo, para abraçar eles. Para não deixar passar despercebido, para que o sangue dele não venha sobre a nossa vida. A nossa preocupação tem que ser essa. Não ficar de mimimi, chora porque não recebeu. Vamos receber do Espírito Santo virtude, poder, graça. Vamos buscar do Senhor. Vamos se encher dele. Vamos edificar a nossa casa. Para que a gente possa sim fazer a diferença. Para que a gente possa sim ser o sal da terra, a luz para o mundo. Para que a gente possa ir aí fora e fazer sim a diferença. Porque é isso que o Senhor edificar nossas casas, nos edificar sobre essa rocha, para que a gente venha fazer a vontade dEle. Jesus usa uma coisa natural, mas Ele está falando de coisas espirituais. A gente tem que entender, Ele está falando sobre uma casa terrena, para nós entender, mas Ele está falando do céu. Ele está falando da nossa vida espiritual. Ele está falando como nós devemos se comportar. Se você voltar no início do capítulo, ele vai falar, não julga para não ser julgado. Tira a primeira trave do seu olho para depois você falar do seu irmão. Então Jesus primeiro está mandando a gente se consertar, endireitar a nossa casa para fazer a vontade dele, para que nada venha nos tirar da presença dele. Jesus quer que a gente esteja uma igreja santa, edificada sobre essa rocha, firmada nele. Para que nenhum vento, para que nada venha nos tirar da presença dele, não. Eu me cruzo nisso. Eu passei o dia todo se moendo nisso. E era isso que Deus falava comigo. A gente se preocupa tanto às vezes. Fulano passou por mim e não falou comigo. Esse fulano falou de mim. Não sei quem. Se preocupa com a palavra de Deus. Se preocupa em buscar a presença dele. Se preocupa em se encher do Espírito Santo. Assim, é culto de ensino, é culto de fortalecimento, é isso que Deus tem para nós. Deus é mudança, Deus é transformação. Deus é uma casa firmada, limpa, para Ele faça morada. Deus é lindo. Deus é maravilhoso. Deus é bom demais, gente. Deus é tremendo.
sem Ele, e nós poderíamos ser ou fazer. Meu Deus. Deus é lindo. Deus é lindo, porque só Ele para comprar uns terrenos igual aos nossos. Só Ele para pagar um preço de sangue, um terreno igual esse aqui, ó, dava trabalho. Só Ele. Ninguém dava mais nada. Ninguém. Nem os de casa. Isso não tem mais jeito. Isso aí já era. Isso não vai passar dos 30, não vai passar dos 20. Aí Jesus vem, tira lá daquele lugar horrível. Aí nos traz para sentar junto com os príncipes. Aí depois a gente quer fazer a nossa vontade, do nosso jeito? Não. É ouvir a voz de Deus. É ouvir o que Ele tem pra gente. Porque Deus, Ele é maravilhoso, gente. Deus é maravilhoso. A gente tem que começar a desejar as coisas do céu. A gente tem que começar a desejar ser cheio do Espírito Santo. A gente tem que desejar receber do Senhor, pela misericórdia dEle, os dons. É pôr a mão, pessoa ser curada. É pôr a mão, pessoa ser liberta. É pôr a mão em nome de Jesus e pessoa sair da cadeira de roda. A gente tem que desejar essas coisas ainda. É um despertar que eu tive. É um despertar que eu tive. E eu sei que é um despertar que Deus é para a igreja. É buscar os dons. É desejar. Essa casa aí tem que estar cheia. Cheia da presença de Deus. Cheia do poder. É, meus irmãos. É isso que Deus quer. A gente tem que desejar isso. É interpretação de língua. É ser usado. Às vezes a gente fala de ciclano, de beltrano, de prata. Aí às vezes as pessoas estão fazendo coisa que a gente não faz. Servo de Cristo. Acredita que Jesus morreu para nos salvar, mas não tem coragem de fazer o que eles fazem aí fora. E aí? Como é que está essas casas? Essas casas têm que estar firmadas em Cristo. Essas casas têm que estar cheias do Espírito Santo, cheias do poder. Porque Deus, Ele nos amou primeiro. Deus, Ele entregou o seu Filho por nós. Deus sacrificou o seu bem maior por nós. Se a gente parar para ver o sacrifício de Cristo, igual às vezes vê uma reportagem, cientista falando a respeito de como era aquele chicote, quando batia nas costas, arrancava a carne, perfurava, o tamanho daqueles espinhos, o tamanho daqueles pregos que foram colocados em suas mãos, em seus pés. Se a gente olhasse um pouco para isso, a gente esqueceria um pouco das coisas da terra. Porque, como é que pode? Sendo Deus, se fez carne, se entregou por nós. E hoje é isso que Deus é um despertar para mim e para a sua vida. É uma reflexão de como estamos andando, como estamos vivendo, como estamos edificando esta casa. Amém? Glória a Deus. E assim Deus me deu esta palavra. Eu louvo a Ele, porque Ele falou comigo primeiro. E se não mudar nada, eu quero mudar aqui. E Deus seja louvado em nome de Jesus.